pela tua intervenção, também pelo esforço de conteres no tempo disponível. E agora dou a palavra ao Sr. Conselheiro Nacional João Pedro Dias, prepara João Gonçalves Pereira e Raul Almeida. Sr. Presidente do Conselho Nacional, Sr. Presidente do Partido, também queria começar por juntar a minha voz àquela unanimidade que já foi referida relativamente à forma como este Conselho Nacional está... Tem que ativar o som. Penso que agora estará. Dizia que gostava, portanto, de associar-me aos votos formulados pela forma como este Conselho Nacional foi convocado, pela forma como está a decorrer, e, de facto, demonstrando que é possível fazer política respeitando as regras de saúde pública que, neste momento, se nos impõe. Indo ao ponto que estamos a discutir. Eu percebo que, no estado de dificuldade que o partido atravessa, é muito difícil à direção política do CDS resistir à tentação de apanhar um comboio vitorioso como é aquele que manifestamente parece ser a candidatura do professor Marcelo Rebelo de Sousa às próximas eleições presidenciais. É difícil resistir à tentativa de apanhar esse comboio e é difícil resistir à tentativa de querer figurar, digamos, na fotografia dos vencedores no próximo dia 24, ao lado do candidato supostamente vencedor. Penso, todavia, que a direção política do partido devia saber resistir a essas duas tentações. Em nome de quê? Basicamente em nome da tentativa de unir verdadeiramente o CDS, na tentativa de não criar divisões entre os militantes do partido, divisões essas que são patentes neste Conselho Nacional, que são uma expressão da falta de empenho, da falta de ânimo com que a própria candidatura do professor Marcelo Rebelo de Sousa é encarada. O apoio a esta candidatura é tudo menos consensual. E creio que a direção está a conduzir, digamos, a proposta no sentido do partido trilhar um caminho que é, do meu ponto de vista, desnecessário. E é desnecessário porque nós temos, e creio que bem, enfatizado várias vezes que a eleição presidencial é uma eleição que se estabelece basicamente através de um contrato celebrado entre os candidatos a nível individual e os cidadãos, os eleitores, em que, portanto, as entidades partidárias são arredadas, estão à margem desse contrato celebrado, dessa relação que é uma relação entre candidato por um lado e eleitores por outro. Não vejo, portanto, num quadro destes, qual a necessidade do partido como tal se estar a envolver numa disputa, numa guerra eleitoral desta natureza. Creio que faria muito mais sentido assumirmos que, numa eleição presidencial como esta, a relação deve ser estabelecida entre os diferentes candidatos e os eleitores e o partido como tal deve, pura e simplesmente, conferir, atribuir, eu não vou dizer a liberdade de voto aos seus eleitores, aos seus militantes, porque obviamente essa liberdade os cidadãos, os eleitores e os militantes já a têm. Não vai ser, do meu modesto ponto de vista, pelo facto de o CDS apoiar Marcelo Rebelo de Sousa, que alguns militantes do partido que já tenham decidido não votar em Marcelo Rebelo de Sousa vão passar a votar no professor Rebelo de Sousa. Não tenhamos ilusões porque isso não vai acontecer. Na altura em que cada um estiver na urna, estiver na cabine de voto, vai responder à sua consciência e não vai responder à informação, ao ditame que o partido vier a estabelecer. E, portanto, creio sinceramente que estamos a cavar divisões, a aprofundar divisões, do meu modesto ponto de vista, absolutamente desnecessárias, porque bastaria, pura e simplesmente, assumirmos que esta não é a nossa guerra. Nós temos guerras que são as eleições autárquicas, nós temos guerras que são as eleições legislativas, nós tivemos guerras que foram as eleições regionais nos Açores, nós temos guerras que essas sim são de natureza eminentemente partidária. Não é claramente o caso das eleições presidenciais. Acho que não ficaríamos nada... não desmereceria não termos uma posição como partido sobre estas eleições, porque estas eleições não apelam à contribuição dos partidos políticos. Apelam, isso sim,
ao relacionamento dos candidatos com o eleitorado. Os nossos líderes, o nosso presidente, os nossos principais dirigentes políticos, se quiserem envolver na campanha eleitoral do professor Rebelo de Sousa, que o façam a título individual, têm todo o direito de o fazer, têm toda a legitimidade de o fazer. Agora, pensem, meditem, reflitam e não criem mais um fator de perturbação interna do CDS, como seja o apoio a um candidato numa decisão que vai ser, creio, muito fraturante, que não vai contribuir em nada para a unidade do partido. E, vamos ser claros, que não vai em nada beneficiar o candidato. Porque quem já decidiu votar em Marcelo Rebelo de Sousa vai fazê-lo, qualquer que seja a posição que o CDS venha a tomar. E a inversa também é verdade. Quem já decidiu não votar em Marcelo Rebelo de Sousa, como é o meu caso, não alterarão o voto pelo facto de o partido assim decidir esse apoio. Era só, peço desculpa se me alonguei no tempo. Muito obrigado, professor Dias, aqui com o ECO. Muito obrigado pela sua intervenção.